Sejam bem-vindos, esse é o Bíblia Recomeço e hoje nós estamos aqui para uma conversa sobre a volta de Jesus. Eu sou Eduardo, estão aqui comigo também os pastores Tiago Melo e Anderson Klein e nós vamos estar então conversando sobre esse tema, falando um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a volta, a segunda vinda ou a volta de Jesus Cristo. Eu quero começar falando que a Bíblia afirma que Jesus Cristo ele virá uma segunda vez à Terra. Né? Por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 11, depois de Jesus já ter ressuscitado, ele esteve ali sendo visto por mais de 500 pessoas e em certo momento ele deu uma palavra final e ele subiu aos céus, ele viveu uma ascensão aos céus e depois disso esteve lá um anjo dizendo o seguinte: esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Então o texto afirmando categoricamente que Jesus voltará, né, novamente. Pastor Tiago, fala um pouco para nós aí sobre essa certeza da volta de Jesus. Boa noite, pessoal. Bom, a Bíblia é clara, né? Como tu mesmo disse aí no texto de Atos ali, né? Que Jesus vai voltar. Ela dá essa certeza em outros textos também. Apocalipse 22:20, por exemplo, fala que aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Né? É outro texto que fala que Jesus vem e vem em breve. Muito bem. Pastor Anderson, quer acrescentar aí mais algum texto? Quero colocar que a Bíblia inteira, né, de Gênesis ao Apocalipse, ela fala sobre, aponta para Jesus, ela fala sobre essa segunda vinda. Né? Diversas passagens bíblicas no Antigo Testamento, até mais do que no Novo Testamento, que afirmam acerca da segunda volta de Jesus. Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas do apóstolo Paulo, nós temos as cartas gerais, nós temos o livro, o ápice, né? O livro do Apocalipse, todos eles apontam e falam acerca dessa segunda vinda. E o próprio Jesus, né? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, disse, né? Quando eu for, voltarei e vos receberei. Então, o próprio Jesus afirmou que ele, vai voltar para buscar a sua igreja. Né? Então, essa segunda volta de Jesus é o ápice da revelação bíblica. Né? Sim. E ela nos afirma nos ensina que a história do mundo ela não está à deriva. Né? Que tem alguém que controla essa história. Tem alguém que é o regente, o maestro dessa orquestra, tem alguém que está com o volante na direção de tudo que está acontecendo. E isso deve, então, nortear todos os cristãos. Muito bem. E sobre a volta de Cristo, também a Bíblia afirma algumas coisas importantes. Esse é o objetivo nosso de hoje, né? Falarmos sobre, além da certeza de que ele voltará, a Bíblia também traz outras certezas, né? De que, por exemplo, nós não sabemos quando será esse momento da volta de Cristo, né? Por exemplo, Mateus 25:13 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E lá o contexto fica bem claro, está se referindo à volta de Jesus, né? Então, tem algum outro texto para acrescentar aí, pastor Anderson, sobre isso aí? Algum comentário? No 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro diz, né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Uhum. Então, virá de forma inesperada. Né? Sim. Embora tenhamos que esperá-lo. Sim, é isso aí. Tem muitos textos, né, ali nos evangelhos, nos 13 primeiros evangelhos, né, falando sobre isso, essa questão do ladrão, a questão de que nós precisamos ficar atentos, vigiar, não sabemos nem a hora, nem o dia, etc. Então, qual seria
Tiago, na tua visão, a aplicação disso para nós hoje, o que que isso interessa para a nossa vida cristã hoje? Bom, a gente antes estava até conversando um pouco sobre isso, eu e o pastor Eduardo, antes de começar, né? Que algumas pessoas fazem previsões, né? A gente já viu aí algumas seitas, religiões fazendo previsões de que Jesus voltaria em tal data, ou, enfim, seria tal ano, depois seria outro ano, e foi mudando, né? Sim. E sempre tem alguém dizendo que ele já voltou, vai voltar, o dia tal vai voltar, né? Até estava lendo um texto de 2 Tessalonicenses 2, o versículo 2, que ali, naquela igreja, tinha alguém dizendo que Jesus já tinha voltado. Né? O versículo 2 diz, que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta, atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Né? Então a Bíblia diz, Marcos 13:32, que nem o filho sabe, né? Quando Jesus vai voltar, só o Pai. Naquela Então época, acho que na prática a gente não pode fazer previsão, né? Sim. Naquela época Jesus afirmou que nem ele sabia, né? Isso. E pastor Leandro, quer acrescentar mais alguma coisa aí? Algum texto, alguma aplicação sobre isso? O que seria de prático mesmo é, como nós não sabemos o dia nem a hora que ele vir, é que nós deveremos esperá-lo a qualquer momento, né? E esperando ele a qualquer momento, nós temos que estar sempre atentos. Verdade. Né? Sempre atento. Nunca relaxar a nossa vida espiritual, né? Mas sempre tentar manter ela com um alto nível, um alto padrão. Né? Certa vez perguntaram para John Wesley o que ele gostaria de estar fazendo quando Cristo voltasse. Né? E ele respondeu, a mesma coisa que venho fazendo todos os dias. Então, em oração, leitura bíblica, né? Vivendo uma vida santa, buscando cada vez mais o conhecimento da palavra. Eu creio que essa é uma aplicação bem prática, assim, né? Bom, esperando ele, trabalhando em prol do reino. De repente vai se esgotar o tempo que nós temos de como Jesus falou lá, de acumular uns tesouros nos céus, né? Jesus foi bem claro, dizendo que a gente não deveria gastar o nosso tempo, que ainda resta, acumulando tesouros aqui da terra, mas acumulando tesouros que vão com a gente para a eternidade, né? Então, se Jesus vai voltar hoje à noite ou amanhã de manhã, eu preciso usar o que me resta de tempo, né? Eu não sei quanto é, para fazer aquilo que realmente vai durar eternamente, né? Então, não saber o tempo nos dá essa visão de aproveitar ele o máximo. Né? Muito bem. A Bíblia também fala que Jesus ele vai voltar não da mesma forma que ele veio a primeira vez, né? Mas que ele vai voltar de uma forma extraordinária, gloriosa, e que essa forma vai ser tal que todas as pessoas verão quando ele chegar, né? Ou seja, se o sujeito estiver dentro de uma mina trabalhando, ou seja lá onde for, todo olho verá. Né? Quero ler o texto aqui de Mateus 24, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pastor Tiago, fala um pouco para nós sobre isso aí, sobre essa volta diferente de Jesus, né? Apocalipse também fala sobre isso, né? Capítulo 1, versículo 7. Diz que todo olho verá, até se lamentarão. Então, nesse caso,
a gente precisa entender que quando Jesus voltar vai ser algo visível a todos, né? Sim. É inesperado, que a gente não sabe quando vai ser, enfim, por isso a gente tem que estar preparado. Sim. Ao mesmo tempo, quando isso acontecer, todo mundo vai ficar sabendo. Não tem como não saber que Jesus Cristo voltou. Sim. Vai ser algo fora do comum, né? Algo extraordinário. Essa é a palavra. Eu estava lembrando daquele livro Cristão Ateu, né? Que tem um capítulo que ele fala que crendo que Jesus vai voltar, mas vivendo como se isso não fosse acontecer. Porque, de fato, muitos cristãos vivem como se isso não fosse uma verdade. Né? De que, Jesus vai voltar um dia, Jesus vai voltar um dia, mas se esquecem disso na vida diária e daí não fazem aquilo que o pastor Anderson estava dizendo ali, né? Fé, praticar sua fé. Não que seja uma preocupação a volta de Jesus, mas viver a sua fé porque a gente crê em Jesus, porque a gente ama Jesus, né? Verdade. E está preparado para a volta dele. Muito bom. Professor Anderson, quer comentar alguma coisa aí, fazer talvez uma aplicação disso, dessa verdade para a nossa vida de hoje? Essa volta gloriosa e audível dele, porque vai ser ao soar das trombetas, né? Então ela não vai ser só visível a todos, mas ela vai ser audível a todos. Ele morreu na cruz num estado de humilhação, né? E ele retornará num estado de exaltação, né? Então agora, nesse momento, nós esquecemos o jumentinho, né? E esperamos ele voltando através das nuvens, cavalgando nas nuvens, né? Escoltado pelos anjos. Todos abandonaram ele na cruz e agora ele volta escoltado pelos anjos, né? Naquele dia, a Bíblia diz que a terra e o céu fugirão da sua presença, que até mesmo aqueles que não o confessam como Senhor e Salvador, que a Bíblia chama de os ímpios, correrão atrás da morte desejando ela. Então vai ser um dia que ele não virá mais como um cordeiro, mas como um leão para julgar todas as coisas. Sim. E isso deve trazer no nosso coração também um tremor e um temor, né? Mas para nós, né, que conhecemos, né, e temos o nosso nome anotado no livro da vida, será uma volta gloriosa. Maravilha. E então eu gosto de pensar que essa volta de Cristo vai ser uma volta onipresente, ou seja, é uma volta onde Cristo vai voltar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, isso nos deixa com uma certeza de que ninguém pode se autodenominar Jesus, né? Eu sou Jesus que voltou, né? Como assim? É onipresente, né? Então é uma coisa impossível alguém dizer eu sou Jesus, voltei, no sentido de só se todo mundo estiver te vendo agora nesse momento, né? Então a volta de Cristo não vai ser humana e nem local, né? Vai ser onipresente, gloriosa. Então a gente precisa esperar essa volta e não a volta de Jesus em forma apenas humana de novo, né? Assim, no sentido de com a aparência humana. Muito bem. A Bíblia também fala alguma coisa sobre o que vai acontecer com os cristãos, né? Nesse tempo da volta de Jesus Cristo. E o pastor Anderson já estava adiantando alguma coisa, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso agora, né? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,16 diz que ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, dizendo que os cristãos vão ressuscitar. Como é que vai ser essa coisa aí, pastor Anderson? Olha, a Bíblia diz que nós iremos julgar junto com Jesus, né, as obras do mal, né? Então, neste dia, aqueles que morreram em Cristo, e eu estou dizendo de uma morte física, né, ressuscitarão, e aqueles que porventura
que são cristãos estiverem vivos quando ele voltar, né, participarão destes julgamentos também, né? E aqueles que morreram, mas não confiando que ele era o salvador das suas vidas, também ressuscitarão para serem julgados. Então, particularmente, é essa a ideia que eu tenho de julgamento e de ressuscitar em Cristo. Sim. Então, nós vamos ressuscitar com ele para fazer esses julgamentos. Beleza. Eu acho que a coisa mais importante, como tu já vinha falando antes, é que os cristãos, eles vão para a vida eterna, eles vão para um lugar onde a vida vai ser aquela que Jesus prometeu. Nós finalmente estaremos na terra prometida, né? Ou no reino de Deus, como Jesus falou tantas vezes, né? E eu posso citar João 14:3, por exemplo, que diz: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, Jesus voltar para cá significa que ele vai levar aqueles que são seus filhos, que andam com ele, para ao lado do Pai, né, ou para o reino de Deus, para onde ele prometeu nos levar. Pastor Tiago, o que tu acha que seria uma aplicação aí sobre isso? Tu quer citar algum outro texto sobre essa questão da salvação, aí, do momento final da salvação dos crentes? Aí? Sim. Cara, eu creio que essa palavra é uma palavra de tremendo conforto para nós, né? Consolo. Uhum. Ali em 1 Tessalonicenses 4 ainda, né? O versículo 18 fala isso, né? Ele diz: consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Ele está falando ali dos mortos que serão ressuscitados com Cristo. Versículo 16, os vivos sobre a terra seremos arrebatados. E daí o 18 ele fala isso, né? Que a gente deve se consolar com estas palavras, né? Então, o fato da gente crer que todo o sofrimento que a gente passa na terra vai acabar um dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, é uma palavra de consolo e conforto para nós que cremos, né? Bom. Maravilha. Uma outra coisa que eu acho importante a gente citar também, né, como a gente já tinha comentado, é que nós vamos ter não só uma nova vida, mas a Bíblia também diz que nós teremos um novo corpo, né? Eu quero citar Filipenses 3, 20 e 21, que diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, gosto muito de pensar sobre isso, né? Eu já vi pessoas cadeirantes e etc. dizerem: estou aguardando o meu novo corpo, né? Ou seja, nós não seremos mais os mesmos fisicamente, né? O que vocês querem falar sobre isso aí? Isso não só o corpo, né, pastor Eduardo, mas também, como diz lá em Romanos, a própria terra, né, será restaurada, será renovada, recriada, né, a própria terra, que o apóstolo Pedro fala lá no capítulo 3, todas as obras humanas serão destruídas no dia da volta de Jesus com fogo, né? Até essa natureza que geme, ela será também, assim como o nosso corpo glorioso, ela será também refeita, recriada, para que a gente possa viver em plena abundância, né? Tu acredita que a gente vai permanecer aqui na Terra, numa Terra restaurada? Olha, acredito que sim. Acredito que sim. Então tá. Pastor Tiago, o que tu acha aí? O que tu quer comentar sobre essa parte de nós termos novos corpos, hein? De novo a questão da esperança, né? Que não vai mais ter ansiedade, não vai mais ter luta, não vai mais ter dor.
problemas, todas essas coisas que a gente precisa passar nesse breve período aqui na Terra, né? Com Cristo não vai mais haver, assim, não vão mais haver essas coisas. Eu estou até me lembrando de Paulo falando, não só em Efésios 6, né, quando ele falou capacete da salvação, mas quando ele falou em 1 Tessalonicenses 5, ele disse a esperança, capacete da esperança da salvação, né? Então ele tinha como uma arma de defesa que a gente tivesse sempre em mente a realidade de que nós estamos indo para um lugar onde a vida é outra, onde o corpo é outro, onde tudo é diferente, né? E ele falou isso muitas vezes, né? Que ele tinha essa recompensa sendo tão maior que os sofrimentos, que isso então renovava a motivação dele, né? Isso encorajava ele muito. Então, eu acredito que a gente precisa ter muito isso em mente, né? Que tudo vai ser diferente lá, e isso vai nos gerar então um encorajamento aqui na Terra. E eu volto. Uhum. Eu volto um pouco para aquela questão que eu comentei antes, de que às vezes a gente vive sem essa expectativa e sem essa esperança, né? E eu lembro de Hebreus capítulo 10 ali, que está falando um pouco sobre isso, que me parece que o texto sugere ali que o povo estava achando que Jesus estava demorando muito para voltar. Sim. Né? E por causa disso, eles estavam inclusive deixando de congregar, e deixando um de encorajar o outro. E isso acaba acontecendo muitas vezes quando a gente vive sem essa esperança da salvação, bloqueando os nossos pensamentos e protegendo a gente dessa batalha espiritual. Verdade. Sabe, o pastor Anderson já estava citando 2 Pedro capítulo 13, eu acho esse um ponto bem importante sobre a volta de Cristo, é que o mundo que a gente conhece vai chegar ao fim, né? Uma vez eu estava com um pastor cubano aqui, nos visitando aqui em Porto Alegre, e nós estávamos entrando ali num shopping, e essa situação eu nunca mais vou me esquecer, né? Ele olhou e aquilo era surpreendente para ele, o tamanho das coisas, né? E a construção, da forma como era, e o comentário dele para mim foi o seguinte: e pensar que tudo isso vai ser queimado. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Pensar que tudo isso vai ser desfeito, né? Tudo que a gente conhece, todas essas grandes coisas construídas pelo homem vão acabar um dia, né? Então, o que vocês deixariam como aplicação para essa realidade, hein? Cara, eu penso assim que muitas vezes eu mesmo, né, me pego valorizando demais as coisas aqui da Terra, né? Uhum. O meu simples carrinho ali, às vezes, se torna um Deus para mim. Sim. Ou até mesmo a família, sabe? Coisas que são daqui, da Terra, né? Uhum. Que a gente, às vezes, coloca antes de Deus, né? Uhum. Então, eu acho que o principal para nós, nesse sentido, é que a gente não pode ficar invertendo os valores e colocando coisas antes de Deus, as coisas terrenas antes das espirituais. Verdade. Muito bem. A gente lembrar que somos cidadãos dos céus, né? Como Paulo falou em Filipenses, né? E vamos falar um pouco sobre a questão do julgamento, né? Uma das coisas que a gente sabe que vai ser certa é o julgamento, né? Eu quero citar aqui 2 Timóteo 4:1, que diz: na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Então, o texto diz claramente que na manifestação de Cristo e do reino dele, ele viria a julgar os vivos e os mortos. A primeira coisa interessante que eu acho aqui é que é o próprio Jesus fazendo esse julgamento. Então, Jesus vai julgar todas as pessoas, tanto os que já morreram, quanto os que estiverem vivos aqui naquele momento. Sim. Então, vamos falar um pouco sobre isso, hein? Pastor Anderson, pode começar aí. Ele julgará os vivos e os mortos, aí eu vou classificar o que a Bíblia fala a respeito disso, né? Em Mateus 25, capítulo 25, versículo 32, a Bíblia afirma que ele vai julgar as nações, né? Então, aquelas nações que nós olhamos que hoje se vangloriam
né, por serem superpotências, ou por perseguirem cristãos, ou por não deixarem cristãos professarem a tua fé, todas essas nações serão julgadas. Ele julgará os ímpios também, né? Inclusive, em Mateus 25, capítulo 25, versículo 41, ele diz uma palavra forte para aqueles que não professam a Cristo como Senhor e Salvador, né? Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, né? Então, naquele dia não vai ter uma segunda chance. Não vai ter segunda chance, né? Ele julgará, então, as nações, os ímpios. A Bíblia diz que ele julgará os falsos profetas, né? Inclusive, o próprio Jesus disse em Mateus 7, versículo 21 ao versículo 23, né? Naqueles dias, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz milagres no seu nome, fiz curas, fiz isso, fiz isso. E ele diz: não. A mesma palavra que ele usa, e é forte, né? Para os ímpios, ele usa para aqueles falsos profetas, falsos mestres, né? Apartai-vos de mim. Né? Porque quando eu tive sede, vocês não me deram para beber. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Então, e ele julgará também as forças espirituais do mal. Né? Ele vai julgar o diabo, né? Ele vai julgar as falsas religiões, como diz lá em Apocalipse 18, versículo 2, versículo 20. Ele vai julgar o anticristo, como diz lá em Apocalipse 19, versículo 20, e ele vai julgar o diabo, Apocalipse 20, 10. Então vai ser o julgamento de vivos e de mortos, de nações, de forças espirituais do mal, de falsa religião. Naquele dia ninguém vai escapar. E ele vai julgar, e é importante dizer isso também, né, pastor? Ele vai julgar a igreja. Sim. Né? Não numa forma de condenação, mas ele vai julgar a igreja, porque o apóstolo Paulo afirma que importa que nós venhamos a comparecer no tribunal de Cristo. Sim. Né? 2 Coríntios 5:10. Então ele vai julgar tudo isso. Muito bom. E a gente sabe, né, por vários textos lá, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Também lá, João capítulo 3, versículo 18, 17, 18, dizendo que aquele que crê em Jesus não será condenado, né, e tal. E aquele que não crê já está condenado. Então a gente sabe que nós, os que estão com Cristo, não serão condenados, né? Agora eu queria destacar um texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que diz: as nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Eu gosto desse versículo que diz que o tempo do julgamento é o tempo de distribuir as recompensas para aqueles que não serão condenados, né? Para aqueles que estavam com ele. Cada um vai ser recompensado segundo a dedicação, o nível de sacrifício, né, que teve com relação às coisas eternas espirituais, né, e não as coisas que vão ficar pelo caminho, né? Tiago, quer comentar mais alguma coisa sobre isso aí? Bom. Isso mesmo. Também. Não, pensando nisso aí que tu acabou de falar, né, Eduardo? Se o cristão ele vive uma vida em santidade com Cristo, ele não precisa ter medo dessa volta, né? Antes, pelo contrário, ele deveria desejar que essa volta acontecesse logo. Eu só ia complementar o que o pastor Thiago falou, que a Bíblia diz que nós temos que desejar e nós podemos apressar a volta de Cristo, né, pregando o Evangelho. Sim, é isso aí. Até porque Pedro disse que Jesus está atrasando essa volta, né? 2 Pedro lá de novo, porque ele quer que mais pessoas cheguem ao arrependimento, né? Então, quanto mais pessoas aceitarem a mudança de mente, aceitarem o compromisso com Jesus, mais perto nós estamos daquele dia em que ele vai voltar. E eu gosto também de pensar que se a gente está... Algumas pessoas usam essa expressão se preparar para a volta de Jesus com uma interpretação errada, no sentido de pode ser que eu não passe pelo julgamento, não sei se eu passo ou não sei se eu não passo. Você pode saber com certeza que você vai ser absolvido
se você tiver um relacionamento com Jesus, de amor, de obediência, de compromisso com Jesus, você já está absolvido, você não será condenado. Então, na nossa vida, nesses que já estão absolvidos, a gente se prepara para lá como? Se prepara para ir com Jesus como? Sabendo que é um ensaio para uma vida inteira de dedicação a coisas eternas, a coisas, né, espirituais. Então a gente começa a treinar agora, a gente se prepara, como a gente estava falando lá sobre Wesley, né, e etc. A gente precisa ensaiar agora aquilo que a gente vai passar a eternidade fazendo depois, né? Então é um tempo de se preparar para aquilo que a gente vai fazer eternamente. Muito bem, meus amigos, já estamos aí há um bom tempo, né, da nossa conversa. Certa vez eu ouvi um grande amigo falou assim que um culto é o ensaio do que viveremos no céu, né? O culto que eu estou oferecendo a Deus é um ensaio daquilo que eu vou viver no céu, né? Louvor, comunhão, adoração, palavra de qualidade, enfim, né? Então o culto que nós estamos oferecendo a Deus é o ensaio, né? Claro que em menor proporção daquilo que a gente vai viver eternamente ao lado de Cristo com os irmãos. Bom. Aqui no Bíblia e Recomeço eu gravei alguns vídeos falando sobre isso, sobre como ter a certeza de que eu tenho um lugar no céu, se eu posso perder isso ou não, etc. Então, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, você pode assistir. E eu queria terminar minha participação aqui com Tiago 5:8, que diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, precisamos nos preparar, porque pode ser a qualquer momento. Queria que vocês pudessem, então, se despedir aí, dar uma palavra final, aí, um texto, uma observação final aí, para a gente poder encerrar nossa conversa. Foi muito bom. Pastor Thiago? Eu lembro da parábola das 10 virgens ali em Mateus 25. Uhum. E Jesus fala ali sobre o noivo, enfim, que tinham 10 virgens, 5 se prepararam, 5 não. Mas eu lembro que Jesus vai voltar como noivo ali da parábola, da história ali, né? Uhum. E que a gente precisa estar, então, preparado como aquelas 5 virgens ali que cuidaram do óleo ali, que se prepararam, né? Que estavam prontas. Não no sentido, como tu disseste, não no sentido de me preocupar de que vou ser julgado e não vou passar pelo julgamento. Porque se eu tenho Cristo, eu já estou salvo, já estou garantido. Agora, na questão mesmo da gente viver essa fé que a gente diz ter, que a gente professa ter, viver de acordo com ela, né? E com isso a gente está apressando, como o pastor Anderson disse, né? A volta de Jesus, anunciando pelas palavras e pelas nossas atitudes que ele vai voltar. Muito bom. Eu quero agradecer, pastor. Obrigado por esse papo aí. Obrigado, pastor Thiago. Tínhamos muito mais coisa para falar, mas eu acredito que aquilo que tem que estar enraizado no nosso coração, né? No coração de todo cristão, foi explanado aqui. E quero falar nesse momento que nós estamos passando, né? Nesse momento difícil, né? Que a história do mundo ela não está à deriva, né? A segunda vinda de Cristo ela nos mostra que Cristo tem o controle de todas as coisas que estão acontecendo, né? Que o mundo não está sem direção, né? Mas que quando ele voltar, e eu quero pegar um gancho com aquilo que o pastor Thiago falou, quando ele voltar, eu quero esperá-lo com azeite para minha lâmpada. Eu quero esperá-lo com azeite para minha lâmpada. Eu quero manter a chama acesa. E a volta de Cristo, né? Ela mantém a nossa chama acesa. Muito bem, meus amigos. Eu acho que a gente precisa, quero convidar vocês para a gente fazer outras conversas, né? Eu acho que a gente vai precisar de mais tempo, né, para falar sobre o que mais nós temos aí para ver na Bíblia sobre a volta de Cristo, né? Então, fica o convite da gente repetir essa dose aí.
E então quero agradecer você aí que está nos assistindo pelo Bíblia Recomeço. Quero te encorajar a nos seguir aí. Nós começamos no YouTube, mas agora já estamos no Facebook, no Instagram. E então você pode nos seguir, assistir outros vídeos aí. Em breve nós vamos voltar aí com mais vídeos aí sobre a volta de Cristo e também sobre outros assuntos aí. Obrigado pela tua companhia. Deus te abençoe. Meus amigos, muito obrigado. Foi ótimo aí. Até a próxima, se Deus quiser.